doença que a gente vive, talvez hoje como espécie, assim, é de falta de clareza, de falta de luz, né? De falta de observação, de falta de compreensão do que tem além daquilo que eu estou vendo. O fundador, ele no seu processo de iluminação, de clareza, de entender o que é um ser humano, o que é a humanidade, o que é um faixa preta, o que é o papel de um guerreiro, né? Ele chegou a conclusões muito cristalinas, que é cuidar do que é vivo, de todas as espécies vivas. Então o mundo fica meio dividido assim, aquele que cuida da vida e aquele que destrói a vida. Então eu quero jogar no time, no clube das pessoas que protegem a vida, as manifestações da vida. Simples. Da mosca à estrela. Do outro lado tem um pensamento que é de eliminação da vida, eliminação do que é vivo. Esse episódio que rolou agora no Rio Pinheiros, eu achei incrível, né? Que apareceram uns peixinhos vivos no Rio Pinheiros. A gente conhece esses peixes pelo nome, tá? A gente trabalha com os rios, conhece, sabe de onde vêm esses peixes, que não foram colocados lá. Eles vêm de um riacho que abastece Ibirapuera. Esse é meu trabalho de Aikido urbano, né? Que é lidar com a agressão da cidade e como torná-la mais viva e menos morta, né? Bom, um ciclista parou com seu celularzinho e olhou para... Ele parou de olhar para... Ciclista é um cara esquisito, né? Que ele olha para frente, abaixa a cabeça, né? Esse ciclista era meio estranho. Ele deve ter parado em algum momento e olhou para o lado, assim. E aí ele viu peixe. Ele não só viu peixe, ele gravou o peixe. Ele não só gravou o peixe, ele publicou o que ele gravou. Aí caiu na rede. E as pessoas falam, como assim tem peixe vivo no Rio Pinheiros? Tem vida no Rio Pinheiros. Se tem vida, essa vida tem que ser protegida, porque se esse peixe ele nada mais um pouquinho assim no Rio Pinheiros, capaz que ele sofra. Então, como fazer o peixe não sofrer na chegada do rio? O lugar do peixe é no rio. Por que ele não pode habitar o rio, onde ele chega? Só essa reflexão, essa observação e essa conversa, essa troca e esse vídeo andando para lá e para cá, já cria assim aquilo que a gente mais deseja para a cidade, que é uma cidade curiosa, observadora do que está acontecendo. A gente mora em São Paulo achando normal viver do lado de rio poluído e fedido. A gente tapa o nariz ou a gente fecha o vidro do carro. Será que esse é o movimento de um aikidoka, de um zen budista, de fechar o vidro e dizer isso aqui sempre esteve assim, sempre estará assim? Não se fecha mais vidro assim, né? Agora fecha com botãozinhos ali, né? No meu tempo a gente fazia assim para fechar o vidro do carro, para abrir, né? Se tem vida, então acho que esse é um pensamento budista, esse é um pensamento do Aikido, de preservar o que é vivo. Em todas as suas, o que for possível ser preservado ao seu alcance, né? Eu tenho aqui uma pitangueira que eu não quero que ela morra, eu tenho 2 gatos que eu cuido, minha mulher acabou de entrar aqui, a Celia, a gente tem um cachorro, a gente tem filhos que a gente cuida, a gente não quer que nossos filhos morram. Eu não quero que meu cachorro, eu não quero que a minha orquídea morra. Eu não quero que as pessoas ao meu lado, elas sucumbam, né? Então, cuidar disso, né? Então, várias ações que eu faço têm a ver com isso de provocar, estimular esse olhar para o que está morrendo antes do tempo. Aí eu estou falando da criatividade. Tem muita gente que acha que não é criativa, Ailton. Ah, não, eu não sou artista, eu não sou criativo, eu não sei desenhar nenhuma casinha. Se eu desenhar uma carinha vai parecer um monstro, né? Eu não sei, não sou criativo. Morreu em vida. O que nos difere, assim, como o presente, assim, a dádiva, é criatividade, é criação, não é? Somos criadores, assim, né? Por natureza. Se você tira a vida da criatividade, do criar, do inventar, do sonhar, do fazer algo que nunca foi feito, a Carol criou isso aqui agora, né? Zen Contos. O que vai ser isso aqui? Não sei. É uma coisinha, de repente vai ter outra, vai crescer, vai vir mais gente, vai falando.
É criação, porque ela está viva. E eu estou aqui para cuidar, porque eu ouço e sinto o perfume do que é geração de vida, e não geração de destruição, de morte, né? Que eu acho que tem essa ligação da criatividade com a observação, né? Que, que tem uma coisa do que se fala muito assim, até em técnicas mais tradicionais dessas ligadas ao Zen, acho que do Sumier, que quando você desenha, você tem que desenhar de tal maneira que você se torne o que você está olhando, né? Então, o que, que é esse momento onde você, onde, na verdade, o que, que é esse o desenho é seu, né? Na verdade, se você está observando e desenhando, ele, será que esse desenho é seu ou ele é aquela coisa que você está vendo? Então, tem uma coisa que é um esse co-surgir, né, que se fala, essa coisa que vem junta. Na verdade, se não é aquela situação onde você está, o seu olhar, aquele material, o seu corpo, eles na verdade são juntos, né? O que acontece ali é um nascimento conjunto. Tem uma coisa que se fala no quando a gente faz orioki, que é quando tem retiros zens, a gente come numas tigelinhas, que é uma prática formal. Na verdade, eu amo, é uma prática bem tradicional do zen. E a gente come na sala de meditação, então são entoadas, né, tem algumas coisas que são entoadas, e uma delas, assim, quando tá, acho que a gente entra logo antes de abrir, porque as tigelinhas vêm num paninho, assim. E aí se fala que quem doa, a gente aqui no Brasil fala também, mas é um pouco diferente. Lá em inglês se fala assim que giver, receiver and gift are empty. Tipo, que quem, né, o que dá, o que recebe e o presente são vazios. Porque na verdade um não acontece sem o outro. Não tem uma pessoa que dá se não tem alguém recebendo. E se não tem algo a ser dado, também não existe. Então, de novo, é um relacionamento, né? E aí até, na verdade, uma ideia que me veio agora, que na verdade a criatividade, ela é uma coisa em relacionamento também, né? Como você observa a realidade que você tá e que solução é essa que você dá, né? Como que você cria alguma coisa? Na verdade, a criação é como que é um você que não é um você. Me veio até uma experiência que eu tive uma vez que eu estava pintando, eu estava fazendo uma ilustração, eu tinha feito um curso, fiz uma semana de um curso de ilustração, eu fiquei super envolvida, então o curso era à noite, e para quem me conhece sabe que eu durmo cedo. Mas aí o negócio terminava às 10 da noite, eu chegava em casa e ficava tipo às 3 da manhã ou até mais tarde fazendo e tinha que estar no escritório no dia seguinte. Mas era aquela como que aquela coisa que eu precisava estar fazendo, tipo, não dava para desligar o processo, sabe? Mas eu lembro desse momento em que eu sentia que não era eu que escolhia. Aí agora eu vou colocar vermelho nesse desenho, tem que ter vermelho. Era assim, o desenho me pedia que fosse aquela cor. E eu acho que então a criatividade ele tem a ver de estar muito sintonizado com o seu fazer, com o que está acontecendo e com a observação. Então, na verdade, ela é como que uma engrenagem inteira, né? Tanto que eu não sei assim o quanto que as pessoas aqui têm um trabalho, digamos, criativo ou não, mas eu trabalhava com uma coisa criativa, que é design gráfico. E eu acho que não tem nada mais chato do que assim, você tem que pensar esse livro, tem que pensar, você tem, sei lá, tipo, até depois de amanhã, aí você tem que fazer assim, assado, e daí você tem, sei lá, aquele tempo, uma coisa que já vem toda meio formatada, você tem que dar uma solução rápido e o seu corpo tá naquele lugar meio massacrado de estar trabalhando pra caramba, e você tem que ser criativo, é difícil. A criatividade, ela vem de um processo, né? Então, assim, eu sinto que alimentar a criatividade, ela é também, nos dá alimento
nem sei se eu estou falando do Zen, mas é uma coisa que eu sinto, assim, que é a gente se alimentar de uma maneira mais ampla, é olhar e ver as árvores, né? Olhar o mar, olhar as sombras, né? Às vezes a gente fica olhando as sombras. Eu tô aqui num apartamento no centro e aí é super bonito aquelas calçadas de São Paulo e tem uma árvore que faz uma sombra assim ao meio-dia, daí a sombra vai caminhando. E aí eu acho que é esse olhar aberto assim que vai ajudando a gente a como que dá oxigênio, né, nas outras. Você olhar a árvore, você olha a árvore, mas além disso parece que ele oxigênio a sua percepção. E aí essa a percepção mais oxigenada consegue achar soluções, enquanto a gente está quando as coisas estão muito sem oxigênio é difícil, né? Carol, acho que você falou do olhar, eu queria ampliar. Estou vendo ali os atabaques ali do João, estou vendo uns tambores ali atrás, e eu acho que é esse lugar do. Toda a minha. Quando perguntam o que eu faço e o que eu tenho muita dificuldade, né? Porque tudo aquilo que eu faço tem a ver menos com o intelectual, embora eu goste de falar, eu sou um cara que penso, que, né, tenho ideias, mas muito do que eu sei tem a ver com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu cheiro, com o que eu toco. E eu acho que essa experiência do corpo está muito negligenciada, assim, o valor dos sentidos que a experiência, por exemplo, do tatame ela traz. Você tem que estar ali, olhos abertos, ouvidos abertos, sensibilidade à flor da pele, né? Então, acho que a experiência da música, a experiência do desenho, da observação, da fotografia, a Celi que está aqui embaixo, ela é do olfato, do sabor. Ela abre a geladeira e abre as coisas, ela faz magia com os sabores. Então a coisa não é, eu quero entrar nisso aí, mas não é a minha sensibilidade, a minha criatividade, ela é acionada quando eu me deixo afetar por uma imagem e engulo essa imagem e devolvo, como você está falando, né? Aquele outro você que eu não tô, que não é aquilo, é o que eu vou traduzir, né? Isso de observar, se afetar e fazer um rabisco, uma tradução, né? Esse exercício de olhar com vontade, ouvir com vontade, tocar. Eu trabalho com os rios em São Paulo há um tempo. A gente fala de rios, mas a parte mais emocionante do trabalho e que transforma é quando as pessoas põem a mão nas águas de nascentes na cidade de São Paulo e percebem que aquele peixe que aparece lá no Pinheiros, ele está lá porque tem uma água nascendo fresca, cristalina, sem cheiro, linda, pérolas. E a pessoa põe a mão. Quando ela põe a mão e sente a temperatura, ela entende tudo. Quando no Aikido alguém segura o teu braço e você move com elegância, ela entende com os poros, ela entende com os ossos. Quando você vê uma imagem e arrisca fazer um traço, você está bebendo, ouvindo com os olhos. Eu falo que desenhar é ouvir com os olhos e falar com as mãos. Isso é uma experiência sensorial. Então, o que o Aikido me dá? Ele me dá dignidade para os sentidos. Acreditar no que eu estou ouvindo, acreditar no que eu estou vendo. Tipo, ouvir, tipo a história do lobo mau, sabe? Eu quero olhos para ouvir mais, eu quero orelha para ouvir melhor, eu quero nariz para cheirar melhor. A gente está embotando os sentidos. Em nome de não sei do que, a gente está atrofiando aquilo que a gente tem de mais incrível, que é o que está aqui agora, né? A experiência digital ela é fabulosa, tá aqui com todo mundo conversando, né? Mas não é mais fabulosa do que enfiar a mão na terra. O Vitor é da agricultura, ele é da permacultura, ele é do ver a coisa crescer e ver a coisa se desenvolver, entregar essa coisa que vai ser consumida, que vai ser. É extraordinário isso, né? E o quanto a gente está se afastando disso, do que é natural, do que é natural. E acho que não sei se a gente está achando um lugar de encontro entre o Zazen e o Aikido, mas acho que o corpo é um bom lugar desse encontro. Esse silêncio para você ouvir melhor, né?
essa pausa para você ver melhor o que está acontecendo. Quantas decisões erradas a gente está tomando porque a gente não está vendo direito, não está ouvindo direito, não está, logo não está decidindo direito. Ó, eu estou muito animado com essa conversa toda. Eu queria saber de vocês, aonde vocês estão? Vocês estão vindo tão quietinhos? Eu acho que não sei o que está, aonde essa conversa toda está levando os pensamentos e aonde vocês estão? Tem tudo a ver os dois mundos. Eu acho que é incrível como eu, que estou nessa caminhada do Aikido aí desde 2015 e acompanho o Sensei em palestras também, trazendo o Aikido para outras propostas além do tatame, além da prática, como tem conexões, né? Então, acho que tanto um quanto o outro, tanto o Aikido quanto o Zazen, tem conexões com tudo que é vivo. Então, acho que esses encontros poderiam ser com música, poderiam ser com todas as expressões de corpo, de criação, de agricultura, de culturas, né, em geral. Me chamou a atenção o título sobre essa coisa do Zen, o Aikido e essa questão da criatividade. E eu tenho tido uma crise de criatividade. Eu acho que eu vivo isso já de um tempo. Porque depois que eu entrei na faculdade de arquitetura, eu parei de desenhar, por exemplo, entendeu? Eu comecei a me libertar rabiscando. Eu criei um grupo, eu batizei um grupo de rabisqueiros, que eram pessoas que não tinham essa pretensão de produzir nada, mas de soltar os seus rabiscos. Sei. Esse é o meu jeito de Aikido, assim, de lidar com essa formalidade, com essa performance, com essa... Rabiscar. Rabiscar. E eu acho que tem a ver com essa questão da criatividade, de como explorar isso, de como deixar essa coisa vir, né? Eu achei interessante na fala de vocês, e o Zen tem muito isso, que é essa coisa da gente se desarmar. Tem uma frase famosa do Aikido que você usa a energia do outro contra o outro. Se você ouvir essa frase, João, corrija, tá? A correta é o seguinte: você usa a energia do outro a favor do outro, não contra o outro. Então a ideia é fazer o outro se sair melhor do que ele entrou, e não pior. No Aikido eu encontro essa possibilidade de não precisar ser só isso. De não precisar ser só trocar soco, chute e defesa pessoal e quem, né, um corpo que oprime e o outro que é oprimido, né? Desde o início o Aikido traz isso, e isso é muito inspirador. Enfim, e acho que, bom, claro que tem uma baita conversa com o Zen, né? Se é só aprender a ficar quieto sentado na almofada, seria pouco, né? Então, não é pouco, mas ainda assim, né, comparado com o que é o Zen, seria pouco, entende? Então, eu acho que tem muito essa coisa, que não é o que parece, né? O Zen e o Aikido, assim, enfim. E acho que existe uma cultura no Aikido que não existe Aikido além do tatame. Uhum. Porque isso aí é blá blá blá. Isso eu ouço há muito tempo. Que Aikido é treino, e é prática, e é você no tatame. O Aikido está preso no tatame. Então, Sim. sempre que surge um convite... Quando eu convidei gente para me ajudar na favela, eu achei que todo mundo ia falar, pô, vamos. Não, não, não. Aikido é Aikido. Favela é projeto social, é outra coisa. Então, tem um pensamento ainda que eu estou curioso assim, em entender melhor, que é um olhar para o Aikido muito para a performance, a eficiência, que nem a performance da meditação, da ótima meditação, da meditação perfeita, do zazen perfeito, do que deve ser. Talvez o zazen perfeito, o zazen e o Aikido, melhor lugar deles, seja longe da almofada e seja longe do tatame. Você reconhece uma pessoa zen budista do jeito como ela é, como ela vive, como ela
se manifesta, como ela entra num ônibus, como ela lida com um funcionário de um restaurante, como ela se move, como ela se expressa, né? Então, acho que tem muito a crescer assim, na comunidade em geral do Aikido, uma opinião também. Sim, Essa visão de aonde mora o Aikido. Para mim, já há algum tempo, ele nasce no tatame e mora fora do tatame. concordo. Muito. Inclusive que é uma questão, é um problema na comunidade do Aikido no Brasil, pelo menos. É um problema, assim, porque poucas pessoas estão realmente afim de fazer essas conversas, né? Mas tá bem, é o tempo da coisa, né? O Zen, além da almofada, quantas pessoas da comunidade do Zazen acham atraente essa reflexão, né? Porque talvez o próprio Zazen ele já alimente a pessoa de tal jeito que ela acha que é. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu ainda estou na dúvida, né? Para mim, eu tenho certeza que o Aikido nasceu no tatame, na prática, nasce, a minha memória celular que eu tenho, ela é fortíssima, e ele se manifesta em 1000 outros lugares, quando eu desenho com a Carol, quando eu cuido do que é vivo no Rios e Ruas, quando eu estou com meus gatos, quando eu estou com o meu cachorro, quando eu estou com a minha mulher. Carol Engetsu, olha o que você inventou, hein? Só foi legal, né? Acho que é como tu falou, né? Eu acho que é um bom começo. Um bom começo. Eu tenho Obrigada. um pensamento que me acompanha já há muito tempo e tem a ver com essa conversa que você criou aqui, tem a ver com a mente de principiante, né? Que é sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. Isso assim é meu barco. Grandes sonhos, pequenos movimentos, logo. A Carol não esperou 6 meses para saber tudo sobre conversas online. A gente conversou e quanto tempo foi? 2 semanas? É. A gente já, vamos ver, chama aqui, vamos fazer uma arte, quem vem, piriri, pororó. Belíssimo começo.